e hoje ele está ligado ao Ministério Osborne. Quem me acompanha de perto sabe que eu sempre cito os livros de um grande homem de Deus já falecido, chamado T.L. Osborne, ou Tommy Lee Osborne, um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra. E a filha de T.L. Osborne, Ladonna Osborne, deu continuidade no seu ministério, que tem sede lá em Tulsa, Oklahoma, e é onde o Jane e a Jéssica, a esposa dele, moram atualmente. Então eles estão lá, se vincularam a esse ministério, estão ligados, o ministério dele de evangelismo junto com o ministério Osborne, e a gente vai ter essa honra gigantesca de recebê-lo aqui. Foi a última data que a gente conseguiu para essa temporada que ele está no Brasil, acho que ele só vai ficar uns 30, 45 dias, a gente conseguiu a última data, na segunda-feira ele já parte de volta para os Estados Unidos. E um detalhe importantíssimo que faltou ser falado aqui, meu irmão: o custo da inscrição, 0, amém? Detalhe importante, quantos concorda aqui? Então não tem vaga para todo mundo, é um curso fantástico, a gente vai realizar aqui no auditório da igreja. Então, por conta dos decretos, temos as nossas limitações. Muitos líderes da nossa igreja já se inscreveram, e eu quero te motivar aí a poder abraçar essas últimas vagas. Serão 2 dias, sexta e sábado, horários bem flexíveis, e eu creio que é algo que vai marcar a sua vida, irmão. O Jânio é um cara fantástico, se move demais em curas e milagres. Eu acredito que você vai aprender muita coisa aqui com ele. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite para você que está em casa também. Estamos aí com a transmissão ao vivo. Quero lembrar, irmãos, que no dia 30 de julho a gente vai ter culto em Goiânia. Amém? 30 de julho, hoje pela manhã nós apresentamos o casal que será enviado para a cidade de Goiânia. Então os pastores Leonardo e Amanda Seco estarão sendo enviados no mês de agosto, pouco lá por volta de 20 de agosto, eles estarão sendo enviados para a cidade de Goiânia. Então eles serão agora oficializados, aí, os pastores dessa cidade fantástica. Amém? Dia 30 de julho será o culto, Léo e Amanda estarão à frente desse culto, e no dia 30 de julho, eu e o pastor Gustavo e o Júnior estaremos na nossa missão em Manaus, realizando o primeiro culto na cidade de Manaus. Conto com a oração dos irmãos, eu estou com muita expectativa do que vai acontecer lá, irmãos, amém? Muita mesmo. Se você conhece alguém de Manaus, você compartilhe conosco depois o contato, para que a gente esteja em contato, pois eu acredito que o que vai acontecer em Manaus será poderoso, irmãos. Esse mesmo ambiente da presença, esse mesmo ambiente do jardim, carregado da presença, que a gente tem provado e presenciado na cidade de Campo Grande, tem se estendido em Londrina, Campinas, Goiânia, agora chegando também em Manaus. Você fica feliz por isso? Amém, irmãos. É a igreja avançando, não é apenas eu ou alguma outra pessoa, somos nós como igreja avançando. Bom, hoje nós vamos encerrar a série Bezerros, Sopas e Canções. Pude ver que temos vários visitantes aqui hoje, né, chegando pela primeira vez. Eu quero te tranquilizar, hoje nós estamos na 3ª parte, mas você não vai ficar perdido caso você tenha perdido a primeira e a 2ª parte, mas também quero te lembrar que no nosso canal do YouTube você pode assistir a primeira e a 2ª parte dessa série. Essa série com nome tão esquisito, ela tem uma razão, ela tem um porquê, e eu vejo como um cuidado de Deus ter liberado essa série para esse tempo. A ênfase, o alvo dessa série de mensagens é apresentar para a igreja, trazer a igreja para uma maturidade, para compreender e saber atuar em meio a um choque entre a cultura dos céus e uma cultura pós-moderna. Então, na primeira e na 2ª parte, nós nos dedicamos a falar sobre a influência do pós-modernismo na esfera pessoal das nossas vidas, e também a influência do pós-modernismo nas comunidades. E obviamente a influência pós-moderna, que tem como marca a liquidez nos relacionamentos efêmeros, superficiais. Uma marca cultural do pós-modernismo são pessoas que buscam experiência, mas sem exposição. Nós podemos perceber ao longo da primeira e 2ª parte diversos caminhos opostos entre o que o pós-modernismo apresenta e o que a palavra de Deus nos apresenta. A bem verdade é que o grande chamado dessa série de mensagens é para que você se atente aos valores eternos e não viva por tendências, mas viva por aquilo que está fundamentado, que é absoluto na palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então, diante dessa perspectiva, a gente vem conceituando e fundamentando a respeito de uma vida madura, uma vida que compreende essa cultura atual, uma vida que compreende, faz uma leitura correta da sociedade, daquilo que a gente está inserido,
mas que não negocia os seus princípios, não vende aquilo que você recebeu de graça por uma sopa, né? Trazendo aí o texto base da segunda parte, que a gente não vai deixar, que a gente não vai permitir que os nossos olhos que estão no Cordeiro se permitam ser seduzidos e sejam fixados nos bezerros de ouro da modernidade. Então, meus irmãos, existe uma ameaça, uma cultura atual, algo que está por aí, que está fundamentado na vida de todo mundo, e que se você não cuidar, não preservar aquilo que você tem de mais importante, que é a vida que Deus te entregou, você muitas vezes acaba se enveredando por esse tipo de caminho. E hoje, irmãos, nós vamos fechar essa série com chave de ouro, e eu acredito que muitas coisas vão acontecer aqui, igual aconteceu hoje pela manhã, amém? Eu quero que você eleve as suas expectativas. Eu quero, em nome de Jesus, irmão, eu vou ser bem sincero, enquanto estava sentado, me veio uma direção para compartilhar com vocês, quando eu fosse começar a palavra. Você precisa estar com seus ouvidos naturais e espirituais abertos, porque você vai receber. Se você está aqui sentado, e você está debaixo de mágoa, raiz de amargura contra alguém, pode ser que esse alguém esteja até do seu lado, eu quero te recomendar liberar perdão agora, para receber essa palavra, senão essa palavra vai fazer o menor sentido para a sua vida, amém? Estou sendo bem sincero, eu sei o que vai ser entregue, o que vai ser liberado. Se você ficar aprisionado por mágoa e amargura, você não vai conseguir receber o que Deus tem para a sua vida, tudo bem? Estou dizendo isso porque eu te amo. Deus liberou algumas porções do Espírito hoje pela manhã, muito, muito, muito peculiares, manifestações da sua glória, que depois posso até mostrar para vocês, pessoas sendo alcançadas, e eu acredito que hoje é uma chamada de responsabilidade, mas debaixo do amor de Cristo, uma chamada de responsabilidade, para você entrar em uma nova atmosfera, em um novo nível de relacionamento com o Senhor. Então, diante de Deus, irmãos, não se exponha à palavra agora, debaixo de mágoa e amargura. Isso é um alerta de Deus. Eu não fiz isso nos outros cultos, mas eu estou fazendo isso agora, porque foi a direção que Deus me deu, amém? Tudo bem? Uma bela maneira de se começar. Vai lá para Isaías capítulo 43, versículo 18. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 18. Se você chegou lá, diga: eu estou vivo. Amém. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vou ler novamente. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa, amém, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Atenção, há um tempo atrás eu estava assistindo uma mensagem de uma mulher de Deus chamada Christine Caine. Se eu não me engano, ela é uma australiana, mulher de Deus, ungida, irmão. Você escuta a mensagem dela, é só pancada, mas que de amor, amém? E ela estava pregando, em determinado momento ela citou esse texto, ela disse algo, e depois caminhou com a mensagem dela, mas esse algo que ela citou, entrou no meu coração. Eu percebi algo diferente naquele momento, naquela expressão que ela trouxe. E ela diz da seguinte maneira: atenção, Deus não está fazendo uma próxima coisa, Ele está fazendo uma coisa nova. Deus não está simplesmente dando continuidade a algo, Ele está trazendo algo completamente novo. E ela começou a mostrar nas escrituras que muito do que o povo aprendeu no deserto não serviria, não teria utilidade alguma para a nova estação que ele estaria entrando, que era a estação da terra prometida. Então, meu irmão, eu quero te dizer que a mensagem de hoje vai esclarecer para você e te posicionar para não ser influenciado por uma cultura pós-moderna, e para que de uma vez por todas você rompa para uma nova estação que o Senhor tem para você. Eu creio para o novo de Deus chegando para a sua vida, eu creio para essa coisa nova de Deus chegando para você, e muito do que tem nessa nova estação não tem nada a ver com o que você estava vendo até agora, não é desprezando aquilo que você vem amadurecendo, não é desprezando aquilo que você vem construindo, mas existem estações que são acrescentadas pelo Senhor nas nossas vidas, onde a coisa nova de Deus chega, e não é simplesmente a continuação de um capítulo da sua vida, é simplesmente Deus encerrando o livro que você estava utilizando até então, para começar um novo livro da sua história. Você está aqui ou não? Então diga: coisa nova. Deus não está fazendo uma próxima coisa, Ele está fazendo uma coisa completamente nova.
E aqueles que não se permitem ser formatados por uma cultura caída pós-moderna, aqueles que valorizam a presença do Senhor acima de todas as coisas, eles não vão errar o alvo nesse momento, porque existe algo novo, a estação nova de Deus para a sua vida, e muitas coisas que você acabou tendo que utilizar nesse período, vamos dizer, do deserto, do suficiente, agora não vai ter mais sentido nenhum para você viver na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o povo peregrinou no deserto, meu irmão, eles provavam de milagres e milagres, coluna de fogo, nuvem de glória, pão caindo do céu, roupa e sandália crescendo, rio secando, mar se abrindo, era milagre atrás de milagre, amém? Muitas coisas acontecendo miraculosas, um povo frágil na fé, um povo que oscilava, que bastava o profeta virar as costas, que eles já estavam construindo ídolos para si, e Deus constantemente trazendo proteção, direção, preservação, ainda que o povo virasse as costas para Deus, Deus não virava as costas para o seu povo, e aquela coluna de fogo se mantinha, aquela nuvem de glória não ia embora. Agora, o tempo do deserto era o tempo de receber milagres, o tempo da terra prometida é o tempo onde você vai deixar de ficar apenas recebendo milagres, para ser um parceiro de Deus, para provocar milagres, amém? Então essa postura e essa mentalidade de apenas receber, agora nessa nova estação, agora nessa coisa nova de Deus, muda completamente o cenário. Talvez a expectativa que você tem da terra prometida é assim: bom, lá é a terra que mana leite e mel, se no deserto eu estava provando de milagre, eu vou para a terra prometida, eu vou provar de mais milagre ainda, agora vai ser milagre que eu nunca vi antes, porque se aqui é a terra prometida e o que eu estou vendo é deserto, pô, deixa eu te dizer uma coisa, o next level, o novo nível na sua vida espiritual, essa terra prometida em termos de estações da sua vida, não tem nada a ver com mais receber, ficar esperando receber milagre, mas tem tudo a ver com estabelecer parceria com Deus, para ser o provocador de milagres. Ah, mas a terra prometida é a terra que mana leite e mel, eu sei disso, mas deixa eu dizer uma coisa, Ele garantiu que nessa terra manaria leite e mel, ou seja, é Ele quem dá a vaca, é Ele quem dá a abelha, mas quem tira o leite, quem tira o mel somos eu e você. A grande diferença do deserto para a terra prometida, meu irmão, não vai ser, o termômetro não vai ser a quantidade de milagres, o termômetro vai ser a sua mentalidade para se tornar um parceiro de Deus, para que os milagres aconteçam. Não que seja errado você crer para milagres, amém? Tá tudo bem até aí, mas eu quero te dizer que existe um novo nível para se viver, existe uma nova jornada para você entrar, existe uma coisa nova de Deus, onde você sai de uma posição mais frágil, apenas de receptor, e se torna agora um provocador, parceiro de Deus, para que milagres aconteçam, amém? Diga coisa nova. Existe uma coisa nova que está surgindo, essa coisa nova muitas vezes não vai ter vínculo nenhum com a estação que você está vivendo agora. Agora, para essa coisa nova também é necessário uma mentalidade nova, e eu quero que você vá para Isaías capítulo 42, versículo 10, um capítulo antes, Isaías 43, no versículo 10, Isaías 42, 10 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. Vou ler novamente o começo. Cantem ao Senhor um novo, diga novo cântico. Eu fiz questão de colocar como parte final dessa série, dentro desse nome curioso, canções. É muito comum nas escrituras você associar o novo cântico ou a nova canção com uma nova maneira de se pensar. Dentro do contexto aqui, eu estou extraindo esse texto de todo o contexto, sem ferir o contexto, ok? Mas pegando o princípio que está aqui, amém? Esse novo cântico fala de uma nova maneira de você pensar, uma nova mentalidade, uma maneira alinhada com a coisa nova de Deus, uma maneira alinhada com aquilo, com a estação que Deus está trazendo para você. O problema é que muitas vezes nós cremos para o algo novo de Deus, muitas vezes nós estamos crendo para o mais de Deus, para aquilo, para a vida abundante, para a abundância que Deus tem, para uma nova estação, para uma virada, para uma guinada, para uma nova direção. Mas muitas vezes nós não queremos alinhar a nossa mentalidade, ou pelo menos buscar um novo alinhamento. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você não mudar a sua maneira de pensar, você nem vai entender o novo de Deus. Se você não mudar a linha dos seus pensamentos, aquilo que você vem cultivando na sua mentalidade,
Pode ser que essa coisa nova chegue e você fique a ver navios por não compreender. A bem da verdade é que esse novo canto significa Deus está te convidando para cantar a música que está entoando nos céus. Agora, existe uma música que também a pós-modernidade oferece. Eu tive esse cuidado de estudar um pouquinho sobre essa música da pós-modernidade. E de fato, ela é uma das coisas mais emblemáticas dessa cultura. Dessa efemeridade, dessa liquidez, dessa falta de consistência, dessa desvalorização de princípios já bem estabelecidos, dessa relativização de verdades previamente estabelecidas, que é a marca do pós-modernismo. E a canção pós-moderna é essa: relativiza ou questiona aquilo que já estava bem estabelecido. Estava eu conversando com o pastor Gustavo esses dias, recentemente mesmo, essa semana, e a gente começou a conversar justamente sobre as músicas que estão tocando hoje. E em determinado momento ele falou assim, cara, antigamente existiam músicas que não podiam ser tocadas, porque estavam fazendo apologia ao crime, ou apologia ao sexo, ou apologia à pornografia. Quem lembra dessa expressão? Apologia ao crime, apologia ao sexo. E hoje acabou esse conceito, parece que não existe mais. Então aquilo que há 20, 30 anos seria dito assim, olha, isso aqui não é bom que ninguém cante, porque isso aqui é a baderna total, isso aqui vai destruir a figura da mulher, isso aqui vai destruir a hombridade, isso não faz sentido, isso aqui faz apologia ao crime. Quem escutar isso aqui, sei lá, pode brotar uma semente para o cara querer ser um criminoso. Existia tal apologia ao crime, apologia ao sexo, apologia àquilo. Hoje não tem mais, porque no mundo pós-moderno o questionamento é, por que eu não posso cantar o que eu quero cantar? Quem é que define que essa música é uma apologia ao crime? Quem é que define? Eu vou criar as minhas próprias definições. Então já não existe mais verdade pré-estabelecida, já não existe mais senso comum. Eu vou criando as minhas verdades diante dos meus questionamentos. Isso é uma marca do pós-modernismo. E a canção do mundo pós-moderno, ela está aí para literalmente, irmão, te deixar completamente disperso, sem princípio, numa situação caótica, sem compreender a figura da mulher, sem compreender a figura do homem, destroçando a figura familiar. A canção pós-moderna está aí, e eu estou aqui para te dizer que, da mesma maneira como existe uma canção pós-moderna, existe uma canção que é entoada dos céus. Deus está te convidando para cantar a música dos céus. A bem na verdade está te convidando para mudar a sua maneira de pensar. Para a coisa nova de Deus é necessário ter os pensamentos alinhados com aquilo que Ele espera de ti. Para a coisa nova de Deus é necessário cantar o que os céus estão cantando. Caso contrário, meu irmão, a coisa nova vai chegar e você não vai entender. O que eu estou querendo te dizer, debaixo de grande maturidade, é que Deus está te chamando para sair de uma vida capenga espiritual, onde você só está acostumado a ficar pedindo as coisas, para uma vida onde você estabelece parceria com Deus. Mais uma vez, não há nada de errado em pedir algo, mas a vida com Cristo não é apenas pedir, a vida com Ele é ser um cooperador dEle. Então Ele me guia, Ele me dirige, Ele me instrui, Ele me lidera, e à medida que eu vou estabelecendo parceria, eu vou liberando os céus na terra. Esse chamado, esse mandato de trazer os céus para a terra, ele não é exclusivo de pastores e pregadores, é para todo o corpo de Cristo. Existe uma coisa nova de Deus, já está brilhando, está diante de você, mas é tempo de você começar a mudar a sua mentalidade para começar a cantar a música dos céus, porque você não vai provar da coisa nova cantando a música do pós-modernismo. Você está aqui ou não? Então diga, novo cântico. Aleluia. A palavra de Deus, quando fala sobre terras de tal local, geralmente ela está falando sobre mudança de estação. A saída do deserto para uma terra prometida, pode-se fazer um paralelo obviamente com a antiga e com a nova aliança, o tempo que a lei vigorou, mas não atingiu a promessa, e o tempo que a graça chega e facilita e atinge-se a promessa, amém? O alcance de novas terras, ou a mudança de uma terra para outra, é comum nas escrituras, não vou dizer sem, mas é comum tratar sobre novas estações. E sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente tem clamado por isso, em áreas específicas das nossas vidas, uma nova estação, um novo tempo, um novo romper e etc. Só que muitas vezes a gente não entende que existe uma contrapartida, não que isso traga mérito para você, mas a contrapartida é porque senão você não vai entender para onde Deus está te levando. Um novo cântico fala de uma nova mentalidade, e para provar a coisa nova de Deus, e Ele está aí, está às portas com essa coisa nova,
para que você rompa de uma vez com a imaturidade, para que você rompa de uma vez de um comportamento onde você só pede, enquanto que Deus está te chamando para estabelecer parceria com Ele e começar a liberar. Você está aqui ou não? Então existem ruídos que vão te distraindo no meio da caminhada. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 14, muitas são as vozes deste mundo e nenhuma delas tem significado. Muitas são as músicas, muitas são as gritarias que estão por aí, e elas roubam a nossa atenção muitas vezes, nos distraem. E eu vejo Deus em seu infinito amor e bondade nos chamando, nos convidando para provar de algo novo que vem da parte dele. Agora é necessário uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo, de maneira categórica, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, no versículo 1, rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, Romanos 12, 1. E no versículo 2, ele vai dizer assim de maneira: e não vos conformeis com o padrão deste mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele traz de maneira muito esclarecida o que é que nós devemos fazer com os impulsos da nossa carne. E Paulo também deixa muito claro o que é que nós devemos fazer com a nossa mentalidade, quando ele diz: não vos amoldeis, não seja formatado, não assuma a forma que lhe é apresentada por uma cultura caída, uma cultura que tenta te definir pelo passado, uma cultura que tenta definir por um erro, uma cultura que tenta te entregar uma identidade pelo somatório de rótulos que as pessoas colocam em você. Não olhe para trás, deixe as coisas do passado, eis aí, eu estou fazendo uma coisa nova. Amém? Deixe para trás. Não estou dizendo aqui que os feitos do Senhor devem ser esquecidos, mas tem pessoas que estão pegando os feitos do Senhor e transformando em troféus, idolatrando esses troféus, e simplesmente se esquecendo de que você vive diante de um Deus que Ele sempre libera novidades de vida. A vida não é de troféu em troféu ou olhando para trás, a vida é de glória em glória, irmão. Uma vida saudosista nunca vai fazer com que você prove da coisa nova de Deus. Uma vida na qual você olha para trás e fala: nossa, a vida era boa em 2015, 2002 eu fui numa conferência, lá foi o céu na terra. E aí, irmão, vai ficar 20 anos idolatrando o que aconteceu no passado? Que tal você parar de olhar para trás, começar a olhar para frente e dizer: se o meu Deus fez o que fez em 2000 e tanto, o que é que Ele está me aprontando para fazer agora? É tempo de elevar suas expectativas para a coisa nova de Deus. É tempo de você começar a testemunhar coisas que você nunca testemunhou. É tempo de você começar a se lançar nos rios de Deus, para provar de correntezas que você ainda não provou. Agora, para isso é necessário cantar o cântico dos céus, ou seja, mudar sua maneira de pensar. Amém? A expressão utilizada em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação, transformai-vos pela renovação, transformai-vos pela renovação, metamorfos anacainoses no grego, transformação completa, fazendo novo de novo. A expressão renovar, fazer novo de novo, diz respeito ao novo de Deus que começou no jardim. Quando eu busco o alinhamento da minha mente, quando eu organizo os meus pensamentos em frequência com os céus, eu provo o que foi realidade no jardim um dia. E não somente isso, curiosamente, essa expressão transformai-vos, a expressão metamorfos, é a mesma palavra utilizada para quando Jesus prova daquela transfiguração. Jesus então sobe ao monte, chama 3 de seus discípulos, e os discípulos ficam admirados porque Jesus tem o seu corpo transformado, diga metamorfos. Ele tem o seu corpo totalmente transformado, a tal ponto que as vestes dele já não eram mais vistas diante de tamanha glória. Eu não sei se você entendeu, mas Deus te convida a mudar a sua mentalidade de tal maneira que esse alinhamento com os céus vai fazer com que você comece a manifestar a glória de Deus. Você está aqui ou não? Diga coisa nova. E para tal, meu irmão, você precisa entender algo. Para viver a coisa nova de Deus é necessário que você aprenda a diminuir o volume das coisas que te distraem. Eu acho muito lindo e detalhista da parte de Jesus em Mateus capítulo 6, antes de ele começar
a ensinar a oração modelo do Pai Nosso, do versículo 9 em diante, do versículo 5 ali até o 8, até o 8º, ele vai dizer da seguinte maneira: olha, vocês não façam como os fariseus, hipócritas e etc. Quando vocês forem orar, vai para dentro do seu quarto, vai para o secreto, entra lá, se tranca, que o Pai te vê no secreto. Entenda, Jesus não estava querendo ensinar ali que a única maneira de Deus se manifestar e se mover através de você é no quarto, no secreto. Amém? Ele não está dizendo que essa é a única maneira, mas o que ele está querendo dizer é que é fundamental, é necessário, providencial, que em alguns momentos você desligue todas as distrações, você diminua todos os volumes que estão tentando roubar sua atenção, e diante desses volumes bem baixos, a voz de Deus se torna mais audível. Quem entendeu? Ok? Isso é providencial. E aqui eu faço um gancho que eu considero maravilhoso para essa noite, e que eu nunca falei para a comunidade em um culto. Na verdade falei hoje pela manhã, pela primeira vez. Já tinha tratado com os líderes e ministros da igreja, mas eu ainda não tinha me posicionado de uma maneira mais clara, ensinando para vocês nos cultos. Se existe uma ferramenta mal utilizada pelo corpo de Cristo, muitas vezes mal ensinada, no meio da igreja de Jesus, é uma ferramenta chamada jejum. Diga jejum. Amém? E infelizmente muitos ensinos equivocados sobre jejum já foram estabelecidos, no qual o jejum se tornou um instrumento de troca. Eu vou jejuar para Deus me abençoar, eu vou jejuar para tal pessoa aceitar Jesus, eu vou jejuar para aquilo acontecer, eu vou jejuar para aquilo acontecer. E meus irmãos, o jejum não é um instrumento de troca, bem da verdade, o jejum não é um instrumento nem de petição, o jejum deve fazer parte da sua devoção. Amém? O jejum, não existe um imperativo para o jejum, existe um imperativo para você ir pregar o evangelho, sim ou não? Ide por todo mundo, prega o evangelho, faça discípulos, vai ensinando o povo, amém, isso é um imperativo. Não existe um imperativo, jejue agora, jejue amanhã, não existe um imperativo para o jejum. Mas quando nós olhamos para as escrituras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja na Antiga Aliança ou na Nova Aliança, nós vamos perceber que o jejum era uma prática habitual. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram. Após Jesus morrer e ressuscitar, a prática do jejum continuou. Nós vamos perceber que em Atos, em determinado momento, os discípulos separam um tempo, em Atos capítulo 13, os discípulos separam um tempo para jejuar, para que eles viessem a tomar uma decisão sobre quem eles levantariam para o ministério. Em determinado momento nos evangelhos é descrito sobre uma mulher que tinha uma vida de adoração, e a Bíblia diz, e ela adorava, orando e jejuando, o jejum como parte de adoração. Quem está entendendo? Você fala assim, tá, mas o que é esse jejum? O jejum bíblico, ele é abstenção, abrir mão de comida, de bebida, e eu coloco junto no pacote o seu tempo de sono. São os 3 elementos vitais para o ser humano. Eu sei que hoje em dia as pessoas falam assim, estou fazendo o jejum do Instagram, estou fazendo o jejum do Facebook, e eu entendo, meu irmão, a iniciativa do coração de controlar isso, ok? E eu acho que você precisa se desintoxicar muitas vezes dessas redes sociais, porque elas causam uma baderna, ok? Mas jejum, irmão, biblicamente falando, está vinculado a coisas vitais, e convenhamos, internet, rede social não é algo vital, sim ou não? Vital é comida, bebida e dormir. Essa abstenção, não existe um padrão definido do jejum. Olha, só é jejum se for 10 dias, se for 20 dias, se for 30 dias, se for um dia. Existe uma flexibilidade, não há um imperativo, mas há razão e há significado em jejuar. Mas o jejum não deve ser utilizado como moeda de troca, porque o jejum bíblico, ele não muda Deus. O jejum parte dessa iniciativa dos filhos que amam o Pai e que querem ouvir a voz do Pai com maior clareza. O jejum é o momento onde você disciplina a sua carne ao máximo, reduz ela à escravidão, dizendo, opa, quem manda aqui sou eu, o Espírito, e eu vou me abster daquilo que é vital, para que eu possa perceber claramente o que Deus está falando. O jejum bíblico, ele é acompanhado de oração. Jejuar, meu irmão, sem oração é fazer dieta, amém? Não que seja ruim, é bom também, de vez em quando.
Mas o convite ao jejum, meu irmão, ele não é apenas uma ferramenta, um instrumento apenas para quem prega, para quem é pastor, não é um convite para todos os santos, é um convite para todos que fazem parte do corpo de Cristo. Meu irmão, eu posso te dizer uma coisa, isso é algo que eu tomei uma decisão na minha vida, grandes decisões, eu sei que vai falar, mas de pequenas decisões, eu estou falando sobre as grandes, amém? Grandes decisões, na minha opinião, do ponto de vista bíblico, elas são antecedidas de jejum. Boas grandes decisões são antecedidas de jejum. O jejum, ele não é apenas uma prática, mas ele também é um referencial sobre uma vida de devoção completa. Não há um limite, não existe uma regra, não existe uma competição. Olhando para a vida de alguns, como a vida de Daniel, nós vamos perceber que você pode fazer um jejum de tipos de comida e não de comida por todo, por completo, por grupos alimentares, amém? É o que a Bíblia nos demonstra. E eu quero trazer para vocês aqui a importância, a profundidade, a necessidade de você ter uma vida em jejum, ou melhor dizendo, uma vida jejuada. Quem está entendendo? Tudo isso pelo anseio, pela fome, pela vontade de discernir com clareza o que o Pai está falando. O que muitas pessoas desejam e clamam é tomar decisões acertadas. E quando chega o momento de realizar essas escolhas, muitas vezes nós nos envolvemos por uma tão grande nuvem, mas não de testemunhas, de problema, de más influências, que acabam nos direcionando a caminhos equivocados. Nós nos acostumamos a colocar Jesus como o último recurso. Eu tento com A, B, C ou D, não deu certo, agora é só Jesus na causa. Esse botão de emergência chamado Jesus na causa, ele só acontece porque lá no final, quando a gente esgota as nossas forças, a gente se lembra que tem alguém que nos ama. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus tem que ser o nosso último recurso. Ele se apresenta para ser o primeiro na sua vida. E o jejum te faz ficar perceptível e sensível àquilo que Deus está falando. Você está aqui ou foi embora? Daniel capítulo 10, versículo 2, vamos lá. Livro do profeta Daniel, em capítulo 2. Se você chegou lá, diga amém. Muito bom. Daniel capítulo 10, versículo 2 diz: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada. O que está escrito na sua Bíblia? Desejável, saboroso, é ou não é? Aí ele vai dizer o que é desejável e saboroso. O que ele colocou depois? Carne, irmão, carne é saboroso, amém? Vamos deixar muito claro aqui, amém? Que do ponto de vista bíblico a carne é saborosa. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. O conhecido jejum de Daniel se estabeleceu por 21 dias, amém, irmãos? É um modelo de jejum, não quer dizer que é a única forma de se jejuar. Não existem limites, irmãos, não existem limites. E faço até uma orientação aqui que eu deveria ter feito pela manhã. Se você não está acostumado a realizar jejum na sua vida, irmão, não sai que nem maluco querendo fazer o jejum de Daniel não, amém? Começa devagarzinho e depois vai crescendo. Porque fazer jejum para ficar mal-humorado só demonstra que você não entendeu nada do jejum. Eu fiz jejum e estou com raiva. Então você não jejuou, irmão, você foi para a carne. Já nós vamos falar o que é o jejum bíblico, nós já vamos entrar no texto de Isaías. Mas eu quero que você se apegue a esse detalhe, diga assim: não comi nada saboroso. Aleluia, saboroso, desejável. Agora salta para Daniel 10, versículo 10. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, isso aqui é um anjo do Senhor: Daniel, você é muito amado, diga amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Tem um detalhe aqui no hebraico que eu acho fantástico de compartilhar com vocês. Nós lemos Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3 e 10 ao 12,
E eu pedi para vocês repetirem que, quando ele descreveu, não comi nada saboroso, desejoso, ok? Essa expressão no hebraico é a palavra Shemdah, Chemdah, e ela significa bom, agradável, precioso, desejoso. O curioso é que é a mesma expressão utilizada pelo anjo para falar com Daniel, quando ele diz: Daniel, você é muito Shemdah. A mesma expressão. E aqui a gente aprende algo do jejum. No jejum bíblico, eu abro mão de algo desejável para me tornar desejável ao Senhor. Quem entendeu? Eu abro mão de algo que é precioso, que eu julgo precioso, para que eu me apresente de precioso diante do Senhor. O jejum bíblico não é uma troca de bênção, irmão, assim como não é o dizimar e o ofertar, o vir na igreja, o servir e o pregar. Nós não temos o direito de tentar colocar Deus contra a parede, porque eu estou jejuando, o Senhor tem que me dar isso, porque eu estou dizimando, o Senhor tem que me abençoar daquela maneira. Não. O jejum bíblico se faz na consciência de que eu sou quem eu sou por conta do que Jesus fez na cruz do Calvário, e o que Ele fez na cruz do Calvário já definiu a localização espiritual que eu me encontro. Eu estou debaixo da bênção do Senhor. Eu não jejuo atrás de bênção, eu jejuo porque hoje a graça me habilita e me capacita a ser agradável ao Senhor. A graça me habilita e me capacita a ter uma vida onde eu busco jejuar não por troca, mas porque eu amo tanto esse Pai que me amou, que eu quero ouvir a voz dEle com mais clareza. Se você quer tomar uma decisão hoje de cantar as canções dos céus, é necessário que você entre na frequência dos céus. Para que você cante o cântico dos céus, isso requer uma nova mentalidade. E para que você se aproprie dessa frequência dos céus, é necessário que você diminua as vozes que estão te distraindo, para ouvir a voz que vem do céu. E o jejum é uma baita de uma ferramenta para te auxiliar. Amém? Vai lá para Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 3. Isaías 58, 3 vai dizer da seguinte maneira: por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixa e brigas de socos brutais. Uma bênção, né, irmão? Amém? Aí o irmão olha e fala: me identifiquei com isso aqui, viu? Isso aqui tem a ver com a minha história. Mas isso aqui é o jejum reprovado, irmão. Esse é o jejum reprovado. Isso aqui é uma palavra de advertência. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Quando se lembra que em Daniel capítulo 10 a gente acabou de ler, uma das coisas que o anjo falou para Daniel foi o quê? A sua voz foi ouvida. O jejum então contribui para que essa relação se estabeleça. Já vamos tecer um comentário em cima disso, vamos seguir aqui. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Agora ele vai começar a falar sobre o jejum que agrada a Deus, amém? O jejum que desejo não seria este? Agora ele vai descrever: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Uau! É muita coisa que o jejum está envolvido que a gente não estava atento, sim ou não?
Mas pode dizer assim, mas pastor, me parece um elemento de troca. Se eu jejuar, então os grilhões dos oprimidos vão cair. Se eu jejuar, então haverá uma ação mais hospitaleira com o pobre e com o oprimido. Se eu jejuar, então eu saio das amarras do jugo. Mas que tipo de troca é essa? Não, meu irmão, o que Deus está querendo nos ensinar é que o jejum bíblico te torna sensível, e o jejum bíblico te torna tão sensível que você começa a ser movido pelos céus. O jejum bíblico é aquele que, uma vez praticado, torna você mais sensível com a necessidade do próximo. O jejum bíblico é aquele que facilita você liberar amor e compaixão para aquele que está em necessidade. O jejum bíblico é aquele que te facilita enxergar na dimensão espiritual, para que oprimidos saiam dessa opressão. O jejum bíblico, ele faz com que você entre na rota de movimento dos céus. O jejum bíblico faz com que você saia do consumismo, do materialismo, para ser totalmente, plenamente guiado pelo Senhor. O jejum bíblico, ele te ajuda a ir a um novo nível nos céus. O jejum bíblico te ajuda a alcançar a maturidade. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: plenitude de vida não é Deus controlando a sua vida. Desculpa furar esse balão na sua vida hoje. Eu oro tanto para Deus estar no controle. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não quer controlar a sua vida. Não é o interesse dele, muito pelo contrário. O salmista vai dizer em Salmos 37: eu te instruirei, te aconselharei, cuidarei de ti no caminho. É parte de Deus te guiar, te instruir, te aconselhar e te cuidar no caminho. Aí ele vai seguir dizendo: não seja como o cavalo ou como o burro, que precisa de cabresto para ser freado. O que Deus está querendo dizer? Eu não quero te controlar, porque eu não te vejo como um animal. Eu te vejo como alguém que pode estabelecer parceria, caminhar comigo, ser um provocador dos céus aqui na terra. Pode ser alguém que vai trazer à existência, Gênesis capítulo 2 versículo 5, Deus liberando chuva do céu, eu arando a terra, essa parceria entre céu e terra, fazendo com que o reino dele se expanda. Você está aqui ou foi embora? Amém? O jejum bíblico me torna sensível e suscetível ao movimento dos céus aqui na terra. Jejum do qual você sai mal-humorado, brigando com as pessoas e não atento à necessidade do próximo, só demonstra que você não estava jejuando. No máximo você estava brigando com a comida. Aleluia. Aleluia. Não seria esse o jejum? Que um dos resultados seria partilhar a sua comida, vestir aquele que estava nu. Uma vida de jejum te torna sensível àquilo que importa para Deus. Eu sei que é muito comum as pessoas associarem o favor de Deus ao ato salvífico. Fui salvo pela graça. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: a graça não atuou apenas na salvação. A graça que te salvou é a graça que te capacita a ser semelhante a Jesus Cristo. Por isso que o jejum não é uma busca de comprar favor. Favor não se compra, irmão. Favor se ganha, se recebe. Amém? Agora, favor pode ser também multiplicado. Ninguém vibrou com isso, deveria. Graça, favor pode ser multiplicado. O apóstolo Pedro vai dizer em uma das suas cartas: graça e paz vos sejam multiplicadas, vírgula, pelo conhecimento de Deus e Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? À medida que você se expõe num relacionamento com o Pai, à medida que você busca conhecer Jesus, mais favor é multiplicado. Você não compra, é liberado, é multiplicado, acrescentado. E o jejum está dentro desse pacote, porque ele me torna sensível a ser cada vez mais íntimo do Pai. E quanto mais eu conheço, e o jejum me ajuda a conhecê-lo mais favor é liberado. Você está aqui ou não? Meu irmão, muitas são as vozes neste mundo, é muita gritaria, é muita canção, é muita coisa tentando dispersar a gente. É bom ir para o secreto, e é bom controlar o volume da sua carne, para que você possa ouvir claramente o que Deus está falando para você. Bill Johnson vai dizer da seguinte maneira: eu não jejuo para pagar um preço, o preço já foi pago. Eu jejuo para refinar meu foco, para que possa apreender de apreensão mais plenamente tudo o que já foi comprado.
Diga: o jejum me conduz à sensibilidade, a um aumento da percepção da voz de Deus e da obra de Cristo. Quantos podem dar uma glória a Deus aqui? Mas não acabei não, filho. Acabei ainda não. Agora nós vamos fechar com chave de ouro. Posso? Amém. Estamos falando sobre cantar as canções dos céus. Estou falando sobre você buscar um alinhamento de mentalidade para que você prove a coisa nova do Senhor. Não é a próxima coisa, mas uma coisa completamente. Deus é especialista nisso. Agora deixa eu dizer uma coisa. Existe uma frase que eu levei um bom tempo para compreender. Não que eu não tenha entendido a frase, mas eu levei um bom tempo para que ela descesse ao meu coração e criasse ali raízes. Amém? E essa frase é a seguinte, que eu escutei certa vez: Deus ama a todos, mas tem prazer em alguns. Vou dizer de novo. Deus ama a todos, irmãos, mas tem prazer em alguns. E eu pude perceber nas escrituras que isso é uma verdade. O amor dele é incondicional, e ser amado por ele é o que sustenta as nossas vidas. Amém? A verdade fundamental que sustenta as nossas vidas não é nem o nosso amor a ele, é o amor dele por nós. E o nosso amor por ele se torna uma resposta, um reflexo, a convicção de que ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso. Mas ter prazer em alguns, porque nem todos Deus chama de amigo. E não que eu esteja querendo fazer uma competição entre ser filho e ser amigo, mas eu quero dizer algo para vocês, ainda que isso soe um pouco duro ou talvez desafiador, mas todo amigo, do ponto de vista do reino dos céus e da família de Deus, todo amigo é filho de Deus. Mas nem todo filho quer ser amigo. Vocês estão aqui? Ser filho de Deus é algo que só se tornou possível por conta do ato sacrificial de Jesus Cristo. E essa é a maior patente que nós podemos ter aqui na terra. Amém, gente? Eu não sou um pastor, ou um apóstolo, ou como você quiser. Eu sou um filho. Amém? Eu não sou o dom que Deus me entregou. Eu sou o Henrique, filho de Deus. Atuo como pastor. Tudo bem? Você não é o que você faz. Você é quem Deus disse que você é. E a sua identidade, ela não é fundamentada na somatória ou subtração de seus acertos e erros. A sua identidade já foi definida e cravada na cruz do Calvário. Você é quem Ele diz que você é. Acabou. Diga: eu sou filho. Vamos chamar essa posição de uma posição estática, amém? Você não sai do culto e às vezes vai lá e come demais e fala: puxa, pequei. E diz: será que eu ainda sou filho? Você ainda vai continuar sendo filho, amém? Você tem o seu lugar à mesa de Deus. Mas sabe que tem uns filhos que mesmo tendo lugar à mesa do pai, eles pegam um prato de comida e vai para dentro do quarto. Porque tem aqueles que mesmo sendo filhos, mesmo tendo uma experiência de entrega das suas vidas para Jesus Cristo e se tornando filho, desprezam ou desvalorizam a sua filiação. Então eu não vejo uma graduação entre amigo e filho, a ideia não é essa, mas é possível perceber de maneira muito clara que existem os filhos que valorizam a posição que Deus conquistou para eles, existem aqueles filhos que desvalorizam. Consequentemente, os filhos que valorizam a sua filiação conquistada por Jesus Cristo, eles são filhos, mas também provam de uma amizade com Deus. A própria palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios que existem amigos mais chegados do que... Agora você deve pensar: bom, se me tornar um filho é mérito de Jesus Cristo, penso eu que me tornar amigo é mérito meu. E a resposta que eu te digo é: está errado, amém? Porque entenda, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, certo?
Agora vamos lá, essa boa medida de fé foi repartida para a sua vida apenas porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. O desejo de agradá-lo, o desejo de ser amigo só se tornou real por conta da graça dele que te envolveu. A mesma graça que te salvou e te tornou filho é a graça que te acompanha e te capacita a ter o desejo de querer uma amizade com Deus. Então, seja para ser filho ou para ser amigo, tudo é mérito de Jesus Cristo. Cadê seu amém agora? Agora, para ser amigo, existe uma expectativa dos céus de uma contrapartida, um ato de correspondência. Agora entenda, mais uma vez, não é por troca, mas completamente fundamentado no amor dele por você, porque ele te amou e você se permite ser amado e ser tomado por esse amor, despertado em você um desejo de conhecê-lo mais e mais. Eu creio que hoje é uma noite onde nós vamos fechar através de 2 convites. Um para você conhecê-lo pela primeira vez e se tornar um filho, e o outro para você renovar o seu compromisso com ele, para que você deixe uma postura de desvalorização à filiação de Deus e busque por essa amizade. Entenda, Deus não é aquele que está se fazendo de difícil para ser seu amigo, muito pelo contrário, Ele está com o ouvido estendido para te ouvir. Tiago capítulo 2 vai dizer da seguinte maneira, versículo 23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. João 11:11 vai dizer, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Quantos concordam comigo que no dia que Lázaro morreu, muito provavelmente outras pessoas tinham morrido também? Amém? Mas uma pessoa só foi lembrada. Quem? Um amigo. João 15 versículo 14 vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, Jesus dizendo, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. Os amigos conhecem aquilo que Jesus fala. Existe uma virada de chave que Deus está nos convidando aqui essa noite, para que você saia de uma postura onde você talvez se ensoberbece por conta de uma experiência que você teve com Deus. E sim, meu irmão, é motivo de muita alegria ter tido uma primeira experiência com Jesus, mas eu quero te dizer que a sua filiação não é a linha de chegada, é o ponto de partida. E Ele te convida para um relacionamento de maior intimidade. Ele te convida para um relacionamento onde você não é o filho que pega o prato de comida e vai para o quarto, mas você é o filho que, uma vez sentado na mesa, você olha para os olhos do seu pai, você inclina os seus ouvidos para ouvir o que ele tem para dizer, para cantar o cântico novo, para ter essa mentalidade nova. Isso é algo para os amigos de Deus. Isso não é uma decisão que Deus vai tomar por você. A bem da verdade, a posição dele está bem definida. Ele está inclinado para essa amizade. A questão é, o que é que você quer hoje? Está na hora talvez de virar as mesas de negociações que estão adiante de você, negociando princípios, valores, negociando a sua própria família, pensando em desistir do seu casamento. Faz isso não. Pensando em desistir dos seus filhos por conta dos erros acumulados. Faz isso não. Abrace a graça de Deus que te capacita e te habilita para que haja um novo momento na vida de vocês. Esse Deus que te assiste é esse Pai que te chama para perto. Agora, ei, não dá para conhecer a voz dele se você está no meio da gritaria. Não dá para discernir o que Deus está falando e para onde Ele está te dirigindo se você simplesmente está cantando a música do relativismo, do pós-modernismo, se simplesmente você se acostumou a entoar a canção que o mundo está cantando. Existe uma canção que é liberada dos céus, mas para que você cante esse cântico novo é necessário diminuir o volume daquilo que está discrepante. E muitas vezes, como eu trouxe aqui para você, uma ferramenta como um jejum vai te ajudar. Este jejum vai gerar em você, jejum bíblico vai gerar em você a convicção de que a tua voz está sendo ouvida, irmão. Amém? Não é uma troca, mas é o nível de sensibilidade que Ele te conduz. O desejo em buscá-lo
de maneira genuína, certamente é um ato reflexo. Aqueles que se permitem ser tomados pelo amor do Pai, quanto mais convicto do amor dele por nós, mais relacionamento eu anseio em ter com ele. Não é troca, não é negócio, é pessoal. Então, eu não estou aqui descredibilizando em hipótese alguma. Talvez a maioria das nossas mensagens nós super enfatizamos a posição de filhos de Deus, amém? E é a nossa identidade, é quem nós somos, foi a posição conquistada por Ele. Mas eu quero te dizer que existem os filhos que valorizam e os que desvalorizam a posição conquistada. E esses que valorizam, eles são chamados de amigos de Deus. Eu quero te convidar agora a ficar de pé. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E de olhos fechados eu quero que você escute o que Deus está dizendo. Em Salmos 96, versículo 1 vai ser dito: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. A base e a manutenção dessa amizade é o amor dele por mim. Numa amizade, no entanto, é necessário o interesse de duas partes, e o nosso interesse pela amizade dele envolve a resposta de amor ao amor dele, buscá-lo, reconhecê-lo, reverenciá-lo, ter prazer na presença dele, ouvi-lo e obedecê-lo. Tudo isso como uma resposta ao amor que ele devotou a você. Não podemos permitir que essa tendência pós-moderna afete nossa percepção e relacionamento com Deus. Ele é o nosso bom Pai, Ele anseia por amizade verdadeira, e não há espaço para amizades efêmeras com o Pai, que ofertou seu Filho por nós, para que um relacionamento eterno fosse alcançado. Em meio a uma canção pós-moderna, que apenas te convida para um nível de experiência sem exposição, para um nível de experiência líquida, efêmera, temporária, quero te dizer que o teu Pai te convida para um relacionamento eterno. Ainda que você viva em uma terra onde a sua própria carne é perecível e limitada, você pode se mover baseando-se em princípios e valores eternos. Não permita que essa cultura pós-moderna afete a sua maneira de ver e se relacionar com o Pai, porque o tipo de relacionamento que Ele anseia contigo não é um relacionamento líquido, não é um relacionamento superficial. Ele se interessa por cada área da sua vida, Ele anseia e Ele sonda o mais íntimo do seu coração. Então agora, de olhos fechados, tem um papo muito reto e franco contigo. Você pode hoje fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você pode hoje abrir o seu coração para que Jesus venha habitar e você venha se tornar um filho amado do Pai. Talvez você chegou aqui pensando: puxa, mas eu sempre achei que eu fosse um filho de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, e que para ser filho nós devemos crer e confessar que Jesus verdadeiramente morreu por nós, que Ele é o Filho amado, que veio a esse mundo morrer na nossa morte. Para se tornar filho é necessário que você responda ao amor dele por você, dizendo: sim, Jesus, a partir de hoje o meu coração é teu. E isso não é um convite para uma nova religião, isso é um convite para um relacionamento com aquele que te amou primeiro. Então, se você está aqui hoje e deseja entregar sua vida para Jesus Cristo, deseja fazer de Jesus o Senhor da sua vida, eu quero poder orar por você essa noite. Se você deseja hoje dizer sim para Jesus, conhecê-lo, quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você deseja hoje ter esse relacionamento com Ele, glória a Deus, amém. Se você deseja hoje conhecê-lo, se você deseja hoje desfrutar da presença dEle, glória a Deus, é isso aí, glória a Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você deseja voltar para Ele. Você conheceu Ele um dia, se afastou, se esfriou,
E meus irmãos, nós estamos aqui não para ficar revendo o seu passado, eu estou aqui para te dizer que Ele não desiste de você. Então se você daqui hoje deseja voltar para os braços do Pai, eu quero que você levante a mão do lugar onde você está, porque eu também quero orar por você. Você que anseia por reconciliação, glória a Deus, é isso aí. Quantos mais desejam hoje voltar para os braços do Pai, não aguenta mais ficar longe, chega de ficar longe. Se você deseja conhecê-lo ou voltar para os braços dele, levante bem alto, glória a Deus. Eu vejo sua mão levantada lá também, aleluia, glória a Deus. Se você está aí na sua casa, glória a Deus, vejo outras pessoas ali levantadas. Se você está aí na sua casa e deseja conhecer Jesus, esse é o seu momento também. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E toda essa comunidade aqui também vai me ajudar nessa oração. Eu quero que todos aqui como igreja, nós vamos nos ajuntar esses irmãos, vamos colocar também a mão no coração. E eu vou fazer uma confissão que vocês vão repetir comigo. E você que está fazendo essa confissão pela primeira vez, quero que você abrace de uma vez por todas a esse amor que te amou. E repita comigo, diga: Deus, muito obrigado por não desistir de mim e estender a sua mão para me alcançar, me restaurar e me salvar. Diga: eu creio e eu quero confessar que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz, morrendo a minha morte, levando sobre si todo o pecado, toda a culpa e toda a condenação. Diga: e eu creio que a morte não pôde contê-lo, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo. Diga: Jesus, a partir de hoje, o meu coração é Teu, os meus dias são Teus. Diga: Deus, muito obrigado, porque eu entrei aqui essa noite como uma criatura, e hoje eu saio tendo a certeza de que você é meu Pai e eu sou Teu Filho amado. Em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, os que levantaram as mãos, amém, eu vi as mãos de vocês levantadas. Talvez você não levantou a sua mão, mas fez essa oração de todo o seu coração, entregando sua vida para Jesus. Eu vou encerrar o culto, e assim que eu encerrar o culto, irmãos, e os irmãos estiverem indo embora, você que levantou a sua mão ou fez essa oração pela primeira vez, se você puder passar aqui na frente, amém? Que eu quero poder olhar no seu olho, quero te dar um soquinho gospel, amém? Liberar uma palavra sobre a sua vida, porque essa foi a decisão mais importante da sua vida. Eu tomei essa decisão um dia, e essa é a decisão mais importante que você tomou. Eu quero poder te honrar, te cumprimentar, amém? Eu quero poder encerrar esse culto. Como eu disse, eu tinha 2 convites a fazer. Eu quero que você feche os seus olhos agora, porque esse convite agora é para todos que estão aqui. É o convite para você tomar uma decisão, uma guinada, uma nova direção na sua vida. Para provar a coisa nova de Deus, é necessário cantar a canção dos céus. E para cantar essa canção dos céus, que é essa nova mentalidade, é preciso diminuir o volume daquilo que está te distraindo. E esses que tomam essas decisões são aqueles famintos pela presença. Esses são aqueles que valorizam sua filiação e portanto são chamados amigos de Deus. Eu vou encerrar o culto de hoje. Eu vou pedir para o Júnior ministrar uma canção. E eu quero que você se veja no secreto com o Pai. Eu quero que você se veja, só você e Ele. E esse é o momento onde você talvez vai fazer essa oração que você nunca fez, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu valorizo a minha filiação e eu quero ser um amigo do Senhor. Ou então talvez hoje seja o momento de você renovar os seus votos com o Senhor, renovar o seu compromisso com Ele, amém? Então em nome de Jesus eu quero que você feche os seus olhos, você fique muito atento. O Júnior vai cantar essa canção, e na sequência eu oro para a gente encerrar. Eu quero que você neste momento abra os seus lábios e comece a falar com o Pai. Talvez uma oração que você nunca fez antes. Um nível de devoção que talvez você ainda não está acostumado.
um nível de entrega nos rios do Senhor, se permitindo ser conduzido e instruído. Eu creio para manifestações de glória nesse momento. Diante de Deus, eu creio para manifestações de glória nesse momento. Coisas tangíveis do Senhor atingindo você, visíveis. Se há um choro que estava aí travado em você, essa é a hora de chorar na presença do teu Pai. Fale com Ele. Só eu e você aqui. Eu já tranquei a porta. Não vou me distrair. Tua voz eu quero ouvir. E é aqui onde as lágrimas caem. E é aqui onde eu te chamo, meu Pai. Só é eu e você. De olhos fechados, apenas você e o Pai. Eu já tranquei a porta. Não vou me distrair. Tua voz eu quero ouvir. E é aqui onde as lágrimas caem. E é aqui onde eu te chamo, meu Pai, meu Seja visitado pelo Espírito. Seja visitado pelo Espírito agora. Alguns vão perceber como que um fogo no peito. Outros vão perceber algo nas suas mãos, ao olhar para as suas mãos.
manifestações visíveis. Alguns vão perceber que algumas coisas brilhando nas suas mãos. Outros vão perceber como que dores de parto. Entenda, é algo sendo gerado aí dentro. Em alguns um choro novo brotará. O choro do compromisso, o choro da devoção, o choro da entrega. Em alguns um riso novo de que a coisa nova chegou. Só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do que eu. Só o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do que eu. Vamos, Espírito Santo! Muito mais do que eu. Muito mais do que Se permita ser abraçado pelo seu Pai essa noite. Alguns vão perceber como que algo lhe abraçando, algo lhe cobrindo. Pessoas que clamavam por experiências com Deus tangíveis e visíveis. Vamos, Ele está se movendo e trazendo elementos da sua glória, visíveis e tangíveis. Presença doce, sublime, intensa presença. Sublime, doce, intensa presença. A canção dos céus, para esse novo tempo, para essa coisa nova do Senhor. A canção dos céus invadindo a sua casa, a canção dos céus atingindo os seus filhos, a canção dos céus alcançando o seu marido, a canção dos céus atingindo o teu matrimônio. Ei! A canção dos céus atingindo os seus negócios, a canção dos céus afetando cada tomada de decisão, a canção dos céus afetando o seu lugar de descanso, a canção do céu afetando a tua mesa. Ei! O nosso melhor amigo, É tempo de canções novas. É tempo de canções novas. A canção que vem do céu. O Espírito está se movendo no nosso meio. E alguns estão sendo atingidos como que um vento. Como que um vento na sua face. Como que um vento estivesse passando pela tua face.
Chega de abandono, chega de abandono. Todo espírito de orfandade sendo quebrado agora. Espírito de orfandade sendo quebrado agora. Pessoas que foram abandonadas. Pessoas que foram abandonadas por pai ou por mãe, que caminharam debaixo de rejeição por muitos anos. Muitos que eu falo 10, 20, 40 anos debaixo de rejeição. Hoje isso está sendo quebrado. Se permita ser tomado pela paternidade de Deus. Meu irmão, nós não estamos aqui para viver um teatro. Nós estamos lidando com uma presença que transforma vidas. Não sou eu quem lhe convence, mas é o próprio Espírito que lhe convence. Declara o seu amor a Ele, declara o seu amor a Ele. Nós vamos cantar uma última vez, só o Senhor sabe. Eu quero que você cante com força esse momento. Só o Senhor sabe o que é melhor. Tu me conheces Muito mais do que eu. mais do que Só o Senhor sabe. o que é melhor pra mim. Tu me conheces muito mais. Vamos lá mais uma vez, só o Senhor sabe. Vamos, vamos, vamos. Só o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do que eu. Só o Senhor sabe o que é o melhor pra mim. Tu me conheces muito mais do Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua paternidade é real, a tua presença é real, a tua justiça é real, a tua alegria é real, a tua paz é real. Nós, Pai, decidimos nos permitir ser amado pelo Senhor no mais alta profundidade, Senhor, no mais profundo. Senhor, nós assumimos um compromisso de cantar a canção do céu. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus, se você ama muito Ele, dê um glória a Deus bem forte. Yeah! Nós temos um time de milagres. Nós temos um time de milagres para orar caso você tenha entrado com algum tipo de dor ou enfermidade. O time de milagres já está posicionado esperando você para orar caso você tenha algum tipo de dor ou enfermidade. Eu quero declarar em nome de Jesus uma semana gloriosa, provando de manifestações da presença de Deus por onde quer que você caminhe. Em nome de Jesus, dê um glória a Deus bem forte.